Bom dia a todos que estão ouvindo esse podcast agora. Hoje a presença de 4 convidados para introduzir ou nos explicarem com mais especialidade o assunto de hoje. Isso mesmo, Cádio. Elas irão explicar não só para nós, mas para todo o público de casa que estão nos ouvindo. Bom, seja bem-vinda, Letícia, Cassiane, Sara e Miquela. Obrigada, nós que agradecemos. É uma honra participar do Quinta de Camões. Sou um ouvinte casual do podcast de vocês e almejava muito algum dia poder participar pessoalmente. Sintam-se à vontade para começar a falar sobre o assunto de hoje. Exatamente, sintam-se à vontade, o podcast hoje é de vocês. Bom, para começarmos o assunto em si, temos que entender primeiramente quem foi Luís de Camões, certo? Já que ele foi basicamente o centro da literatura portuguesa naquela época. Luís Vaz de Camões foi um poeta nacional de Portugal, considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas da tradição ocidental. Pouco se sabe com certeza sobre sua vida. Aparentemente, nasceu em Lisboa, de uma família da pequena nobreza. Daí já se concluiu que ele não foi pouca coisa, não é mesmo? Ele não só foi mais um literário, mas sim um dos melhores. Como minha colega Saira comentou, ele foi muito importante não só para a literatura portuguesa, mas também para a literatura mundial. Ele escreveu centenas de poemas e 3 peças de teatro. A sua principal obra é o poema épico Os Lusíadas, de 1572. Mas é de conhecimento público o que eles faziam antes de tornar um grande renomado literário português. Sim, mas não com tanta clareza por ter sido há séculos atrás. Mas há várias especulações sobre a vida dele, algumas que até fazem sentido, mas outras que são desconexas. Alguns estudos indicam que ele era indisciplinado e que supostamente teria sido universitário em Coimbra, uma cidade lá em Portugal. Atualmente, ele é considerado uma das principais cidades portuguesas por ter sido muito antiga e ter um grande valor histórico. Mas não há qualquer registro dele nessa universidade. Como a minha amiga Michele comentou, não se sabe muito bem sobre a vida pessoal de Luís de Camões, mas ainda assim há especulações que as pessoas acreditam como verdade. Bom, ainda jovem, ele se interessou pela literatura, iniciando sua carreira literária como um poeta lírico, na corte de Dom João III. Muitos historiadores acreditam que foi nessa época que Camões teve uma vida muito boêmia. Boêmia seria algo como curtir a vida como se não houvesse amanhã. Acredita-se também que nesse período ele passou por uma desilusão amorosa, que resultou na sua decisão de tornar-se um soldado. Após alguns anos, ele ingressou no exército da coroa, português em 1547, e no mesmo ano embarcou como soldado para a África. Foi nesse período que Camões perdeu o olho direito. A Saira falou algo certo. Ele vivia uma vida boêmia até mesmo quando ele voltou para Portugal, em 1552. Um ano após sua chegada em Portugal, ele embarcou para a Índia, onde participou de várias expedições militares. Há estudos que apontam que ele foi preso tanto em Portugal quanto no Oriente. Foi durante uma de suas prisões que ele escreveu sua obra mais conhecida, Os Lusíadas. Quando retornou a Portugal, ele resolveu publicar a sua obra. Naquele momento, ele recebeu apenas uma pequena quantia em dinheiro do até então rei Dom Sebastião. Muitas vezes, Camões foi incompreendido pela sociedade. Ele chegou até mesmo a se queixar pelo pouco reconhecimento que teve em sua vida. Foi somente após sua morte que sua obra passou a ser foco das atenções. Pode-se concluir com isso o quanto a valorização e o reconhecimento são importantes para um artista, sendo ele de grande ou pequeno porte. Todos merecem reconhecimento e seu devido valor dentro da sociedade. A história dele é bem complexa e, de certa forma, triste, até porque viver naquela época e ainda ter que lutar pelos seus direitos como artista, obviamente, não seria fácil. A sociedade era muito alienada e submissa ao que era repassado como verdade para elas. Exatamente, Saira. Recapitulando, Camões faleceu no dia 10 de junho de 1580 em Lisboa, provavelmente vítima de peste negra. Acredita que a causa foi essa pelo fato do surto de peste negra naquela época. No final de sua vida, passou por grandes problemas financeiros, morrendo pobre e infeliz, uma vez que não teve reconhecimento que merecia. Em Portugal, a data do seu falecimento é considerada feriado nacional. Vocês começaram falando primeiramente sobre Luís Vaz de Camões, algumas dessas suas obras, certo? Sim, isso mesmo. Podem falar agora especificamente melhor sobre as suas melhores obras, ou até mesmo da melhor obra dele, para o público poder entender e compreender como ele agia para suas obras.
Tá? Sim, podemos. A melhor e mais reconhecida obra de Luís Vaz de Camões é Os Lusíadas, como já foi falado anteriormente. Essa obra é um poema épico do gênero narrativo, e no qual está dividido em 10 cantos. Ela também está dividida em 5 partes, sendo elas a proposição, que é a introdução da obra com a apresentação do tema dos personagens. Invocação, que também, nessa parte, o poeta invoca as ninfas do Tejo como inspiração. Dedicatória, que também é a parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião. E narração. O autor narra a viagem de Vasco da Gama, dos feitos realizados pelos personagens. Os cantos vão do 2 até o 9. E a gente também tem o epílogo, que é a conclusão da obra, o canto 10. Só que a parte no qual a gente vai mais abordar será o canto 3. Os Lusíadas é uma epopeia escrita em 10 cantos, como foi citado anteriormente, e tem como tema as navegações ultramarinas do século XVI, as grandes conquistas do povo português e a viagem do Vasco da Gama às Índias. A mitologia grego-romana e o cristianismo são temas recorrentes na obra. A epopeia termina com o encontro dos viajantes e as musas na Ilha dos Amores. Os principais episódios da obra são Inês de Castro, canto 3, Velho de Restelo, canto 4, Gigante Adamastor, canto 5, e a Ilha dos Amores, que é o canto 9. Muito bem, mas expliquem melhor agora sobre o canto 3. Sobre o que é abordado nele. Enfim, expliquem melhor para nós. Vou ler agora as duas formas do canto 3, porque tem ele no português de Portugal, um português antigo e que dificilmente é bem compreendido pelas pessoas. Já o outro é uma adaptação para o português mais atual, menos formal e sem um vocabulário indecifrável. Traziam-na os orifícios algazes ante o rei, já movido à piedade. Mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua o persuade. Ela com tristes e piedosas vozes, saída só da mágoa, e saudade do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava. Ainda tem o fato de Constança saber do relacionamento de Dom Pedro e Inês e mesmo assim não fazer nada. Ela somente sabia se lamentar por não ter tido a sorte de ter um bom companheiro. Neste canto, está falando especificamente de Vasco da Gama e como ele explica a geografia e a história de Portugal, narrando também os principais conflitos que se envolveu o povo português, os acontecimentos mais importantes e as dinastias que governaram o Império Português, sendo esse um dos impérios mais antigos da história. Apenas complementando o que a Cassiane falou. Para quem não sabe ou nunca estudou história, Vasco da Gama foi um navegador português, viveu entre 1469 e 1524, comandante da grande expedição que partiu de Lisboa e abriu um novo caminho marítimo para a Índia, importante centro produtor de especiarias, tecidos e pedras preciosas. Isso mesmo, Michele. Recapitulando o que eu estava falando anteriormente, o canto 3 também é abordado um dos mais importantes e famosos episódios da história de Portugal, que é o drama de Inês de Castro. Complementando mais uma vez a Cassiane, Inês de Castro, que viveu entre 1325 e 1355, foi uma nobre dama da região de Castela, na Espanha. Fez parte da corte de Constança quando esta foi a Portugal para casar com o infante Pedro, filho do rei Afonso IV. A relação amorosa entre Pedro e Inês e sua morte cruel se tornou o mais famoso e trágico caso de amor da história portuguesa. Inês de Castro é um episódio lírico amoroso que ocupa as instâncias 118 a 135 do canto 3 de Os Lusíadas e relata o assassinato de Inês de Castro em 1355 pelos ministros do rei Dom Afonso IV de Borgonha, pai de Dom Pedro, seu amante. Para entender melhor toda essa história, é necessário compreendê-la desde o início. Bom, essa é uma história tão antiga quanto o tempo. Dois amantes injustamente separados. Mas embora o romance do rei primeiro e Inês de Castro comece com modulações de Romeu e Julieta, termina de forma bem mais macabra. Imagine a história de amor de Shakespeare com o final de filme de terror. De acordo com a crônica escrita por volta de 1440 pelo historiador português Fernão Lopes, cerca de 100 anos antes, o príncipe Pedro I havia se apaixonado por Inês de Castro, filha de um nobre espanhol que era dama de companhia de sua esposa. O pai de Pedro, o rei português Afonso IV, não aprovou o romance e exilou Inês. Mas, após a morte da esposa de Pedro, a Constança, a exilada voltou a Portugal
reencontrou o amante e teve 4 filhos com ele. O rei Afonso e seus conselheiros continuavam a discordar daquela união. Em 1355, decidiram que a presença de Inês representava uma ameaça à linhagem real portuguesa e mandaram matá-la. Ela foi sepultada na cidade de Coimbra, enquanto Pedro mandaram matá-la. Ela foi sepultada na cidade de Coimbra, enquanto Pedro jurava vingança. O príncipe liderou uma revolta contra o pai, iniciando uma guerra civil em Portugal. Quando subiu ao trono, após a morte do pai, em 1357, foi atrás dos 2 assassinos de sua amada e arrancou-lhes o coração. Pedro também jurou fazer de Inês rainha de Portugal, mesmo depois de sua morte. Em 1360, vários anos após o assassinato, desenterrou seu corpo em decomposição e levou em procissão de Coimbra aos Alcobaça, onde foi sepultado majestosamente, para que um dia Pedro pudesse repousar eternamente ao seu lado. Isso tudo começou com um romance completamente proibido e terminou em algo simplesmente trágico. Dom Pedro e Inês já estavam errados no fato de quererem se relacionar, principalmente Pedro, por ser casado. E mesmo sabendo disso, apostaram que iria dar certo, o que obviamente não deu. Exatamente, Saira. O pai do Dom Pedro, ou até então rei de Portugal, Dom Afonso IV, queria casar seu filho com outra mulher, obrigatoriamente deixando seu filho completamente sem saída ou escapes para as escolhas contra o seu pai. O que de certa forma é errado por parte do pai querer, por gosto seu, que seu filho case com uma mulher que ele escolher e achar melhor para ele. Exatamente. Por romances escondidas de ambos também já era uma red flag que isso não daria certo, principalmente na situação que eles estavam. São reinados em suas cortes, reis e rainhas, príncipes e princesas. A todos os momentos há olhares em cima deles, seja despejando harmonia ou repulsa. Então qual é o sentido deles acharem que nunca seriam descobertos? Ele era casado, como a minha colega Cassiane disse, então por que apostar em outro relacionamento que não fosse o seu? Se bem que naquela época era mais do que normal um homem, sendo da realeza ou não, ter relações amorosas com várias mulheres diferentes. Então, pensando de forma geral, a situação dele não seria diferente das outras. Mas também teve o fato que quando a dona Constança chegou a Portugal, entre seus acompanhantes estava Inês de Castro, o que de imediato já chamou a atenção de Dom Pedro. Porém, sob pressão de seu pai e apaixonado por Inês, ele teve que se casar com Constança, obviamente a contragosto. Após toda essa situação, Inês manteve um grande laço com Constança, a ponto de virar a madrinha de seu primeiro filho. De acordo com os preceitos da Igreja Católica, religião no qual tinha um grande domínio na sociedade naquela época, a relação entre padrinhos era de parentesco moral e o amor entre eles era considerado quase incesto. Mas, infelizmente, após o ano de nascimento do filho de Constança e Dom Pedro, a criança morre. A causa não foi descoberta. Ainda tem o fato de Constança saber do relacionamento de Dom Pedro e Inês e mesmo assim não fazer nada. Ela somente sabia se lamentar por não ter tido a sorte de ter um bom companheiro. Ainda tem o fato de Constança saber do relacionamento de Dom Pedro e Inês e mesmo assim não fazer nada. Ela somente sabia se lamentar por não ter tido a sorte de ter um bom companheiro. Enfim, né? Praticamente uma corna conformada. Literalmente, mas basicamente não tinha muito o que fazer, certo? Além do mínimo que seria ela acabar de uma vez com esse relacionamento completamente sem sal. Ela simplesmente aceitou aquela situação tensa, chata e constrangedora de ser do seu companheiro, mas o seu companheiro não ser seu, entende? Por isso, após a morte de Constança, até mesmo por não ter amor por ela, a primeira coisa que Dom Pedro faz é mandar buscar Inês, como já foi falado anteriormente. Ele não teve nem o mínimo de senso de ter respeito por sua esposa, ali, né, recém-falecida. Convenhamos, Dom Pedro foi um cafajeste e mau caráter. Ter relações com 2 mulheres ao mesmo tempo e não respeitando o sentimento delas para com ele é sim falta de sensatez, mas pode-se também considerar que ele não amava desde o início do relacionamento. Do meu ponto de vista, ainda assim, ele está errado. Bom, pessoal, finalizamos por aqui as nossas falas. Nós esperamos que todos tenham gostado da nossa participação e é isso. Foi ótimo participar do Quinta de Camões. Foi muito bom enquanto durou, digo isso até mesmo pra Constância, coitadinha, sofreu por um macho que nem queria ela. Mas tudo bem, viva os cornos. Obrigada a todos por terem ouvido a Quinta de Camões até aqui. Nós esperamos que todos tenham gostado da nossa participação. Agradecemos pela participação de vocês no nosso podcast. Foi uma honra tê-los aqui. Bom, pessoal, finalizando por aqui o nosso podcast de hoje. Até mais.